Definir o que é qualidade da educação não é uma tarefa simples. Para muitos educadores, o conceito deve levar em consideração outros fatores para além do bom desempenho em disciplinas como português e matemática. A questão da qualidade é uma questão que só pode ser percebida e discutida a partir de um ponto de vista histórico. E, portanto, a qualidade é sempre, será sempre... Não há uma essência de qualidade. Não há uma essência da qualidade. A qualidade é algo que é permanentemente alvo de processo de reelaboração. E, portanto, a discussão sobre a qualidade da educação é verdadeiramente uma discussão recorrente sobre qual é o bem comum que nós proporcionamos às nossas gerações com a experiência educativa, em particularmente com a experiência educativa escolar. Eu penso uma questão primeira, que é pensar em qualidade, exigir qualidade, já é um ponto positivo. Não é? Acho que nós todos temos que reivindicar por qualidade na educação, nos serviços de um modo geral. Nós aprendemos isso na sociedade brasileira. É uma questão internacional também. Países como a França, a Espanha, Portugal, o próprio Estados Unidos também se faz a mesma questão. E as políticas são cobradas a corresponder a isso, né? Penso que um primeiro elemento para pensar a qualidade na educação é pensar uma educação que acolha a todos, né? Uma educação de excelência. Para alguns, não é educação. Então esse é o primeiro ponto, ela precisa ser democratizada, precisa ter acesso a essa educação, todos os segmentos da população. Se há exclusão, se há repetência, evasão, ela já não tem a qualidade desejada. Segundo, qualidade de educação vai depender do que nós pensamos que é educação e que projeto de sociedade nós queremos. Eu estou pensando numa sociedade justa, igualitária, democrática. Nesse sentido, a qualidade da educação passa não só pelo desenvolvimento intelectual dos meninos, pela instrução, mas por uma formação de valores, formação de uma sensibilidade ética, estética, o conjunto desse ser humano, que é um ser humano integral. Falar em qualidade da educação é uma coisa complicada porque assim, nós temos ainda um longo caminho a percorrer, tem várias falhas aí no nosso sistema educacional, mas eu acho interessante chamar a atenção para alguns pontos que nos últimos anos têm sido bem interessantes em relação a essa discussão sobre a qualidade da educação. Você tem, por exemplo, a criação de programas como Mais Educação, que pensa a educação em tempo integral na escola, uma formação mais ampla no contraturno. Você tem discussões a respeito da diversidade da educação, essa diversidade cultural, vamos dizer assim, da sociedade. Tem sido discutida formas de estar mais presente dentro do ambiente escolar, de ter uma promoção da equidade muito grande dentro do ambiente escolar, e que eu acho que isso são elementos que são importantes para se falar, que são alguns passos interessantes no sentido de uma melhora da qualidade da educação. Isso tem um reflexo também até nos próprios índices de avaliação, nas próprias políticas de avaliação. O que eu posso dizer a partir da literatura que eu conheço e que discute exatamente os aspectos positivos e os aspectos negativos deste tipo de provas, a primeira observação é obviamente de que testes desta natureza têm uma capacidade muito limitada para nos fazer perceber, compreender e discutir os sistemas educativos, que são uma ferramenta certamente muito interessante, que nos ajudam a entender algumas variações dos desempenhos dos nossos alunos em função de determinados fatores de contexto, mas é apenas um indicador. Eu não lhe dou essa importância eu não acredito que seja possível pensar num sistema educativo, refletir sobre um sistema educativo a partir de um teste feito de 3 em 3 anos a alunos. A avaliação
precisa ser feita a avaliação da qualidade da educação, sobretudo em toda a sociedade, em relação ao sistema público mais ainda, porque é dinheiro do povo trabalhador que sustenta as escolas públicas. Agora, qual avaliação fazer? Que processos de avaliação implementar? Qual será a participação dos pais, das famílias, da comunidade, dos professores? E o que avaliar? Não é se a educação precisa ser integral, não bastam testes que avaliem conhecimentos. Então, a criança, o jovem, nossos sistemas de avaliação precisam ser ampliados para as condições de trabalho dos professores, as condições de funcionamento da escola e uma avaliação que consiga pensar nesse menino, nessa criança, em todas as suas dimensões e não apenas dos aprendizados cognitivos de português e matemática. O que eu acho é o seguinte, você não faz política pública sem ter um sistema de monitoramento e de avaliação. E aí, nesse sentido, esses indicadores têm um papel importante. O que eu acho que é o problemático é quando você coloca como sinônimo de qualidade somente os resultados desses indicadores. O objetivo passa a ser não uma melhora da qualidade da educação, mas uma melhora dos índices. No que tange à educação, avaliar a qualidade da educação é uma questão, principalmente no país como o Brasil, uma questão muito difícil do ponto de vista das especificidades. Nós precisamos ter olhares específicos para as diferenças. Então, o aluno que se submete a atravessar o rio de barco para poder ter aula, o aluno que se submete a entrar e viajar 40 quilômetros na zona rural até a cidade, ele não pode ter não pode ser avaliado com a mesma régua ou com os mesmos critérios do aluno da região metropolitana, por exemplo. Então, são especificidades que precisa se levar em conta e que muitas vezes os exames que se dizem nacionais, o nacional, ele penaliza um pouco não só os alunos, como também os profissionais da educação. A educação ela não se limita à leitura e à lógica matemática, ainda que esses sejam componentes importantes e fundamentais do processo educacional. Será que o aumento da apreensão em leitura e escrita em escolas vistas como de alta qualidade é acompanhado por uma melhora na qualidade das relações sociais no interior da escola e preparando para esse aumento da qualidade nas relações mais amplas? Queridos amigos e amigas de Bagé, nós somos alunos da Escola Graça Aranha da cidade de Imperatriz, estado do Maranhão. E assim como vocês, participamos do projeto Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos, onde podemos aprender sobre liberdade e igualdade, o que nos possibilitou enxergar a diversidade em todas as suas faces, a partir de uma nova perspectiva, e a reconhecer a pluralidade das representações existentes na sociedade, tais como as de classes e etnia. Digamos que nossa vida pode ser comparada a uma câmera, pois a mesma tem a visão ampla do que está à nossa frente. Nos possibilitam ver uma visão de vários ângulos. Assim podemos compreender a diversidade de cada cidadão, cada expressão, cada hábito, o modo de viver. Assim conseguimos ver as pessoas e suas diferenças. Para mim não é isto ou aquilo. Para mim tem isto e aquilo. Eu acho que uma educação de qualidade é aquilo que está lá consagrada, tanto na Constituição quanto na LDB de 96. É uma preparação para o mercado de trabalho, porque isso a gente, como sistema produtivo, a gente precisa se preparar, se formar constantemente, mas uma formação para a cidadania. Então, acho que uma escola que prepare as pessoas para enfrentar bem os exames, ela tem que ser uma escola também que prepare as pessoas, inclusive para não pirarem
diante dos exames. Porque uma escola que consegue altos índices de aprovação, mas que produz doença, que produz pressão, que produz depressão, angústia, ansiedade, não é um ambiente que produz qualidade de vida, né? Ou seja, então, acho que o desafio, e certamente isso é uma questão utópica, é uma escola e uma sociedade que produz qualidade no sentido de produção de saberes, compartilhamento de saberes, mas também compartilhamento de relações sociais que sejam saudáveis e que sejam avessas ao machismo, ao fascismo, à homofobia, à xenofobia, à intolerância de toda a natureza. A gente precisa rever as nossas certezas. Professores, pais, mães, né? O mundo mudou bastante. Então a gente tem que dar conta disso. A escola precisa rever os padrões estéticos, né? Inclusive éticos também. É preciso interrogar isso o tempo todo. A escolha do ser professora, eu acho que antecedeu a escolha da matemática. Eu quis primeiro ser professora. A matemática veio por uma facilidade para lidar com a disciplina, né, uma facilidade de aprender. O ser professora pelas relações. Eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, a comunicação, essa interação do ensinar e do aprender. Em sala de aula, como aluna, a gente vivencia isso também. E aí isso me chamou para a profissão de professor. Como estar em sala de aula contribuindo para que essas pessoas que estão ali comigo possam ser pessoas melhores e atuar no mundo de uma forma positiva, propositiva, de respeito também, mútuo, de construção mesmo de um mundo melhor. E aí, isso é o que eu busco. Ser professora é esse o caminho. Em muitos lugares tem preconceito e eu acho isso ruim, porque eu acho que todos devem ter direitos iguais. Uma coisa é essa capacidade de aprender conteúdos, de se dar bem em exames, que nem sempre estão acompanhadas à construção de um ambiente escolar que seja valorizador das diferenças, né? A gente interage com pessoas diferentes da gente. Quanto mais diversas as turmas, em termos a heterogeneidade em todos os sentidos, é uma coisa que a gente preza muito aqui. E eu acho que quanto mais diverso for, mais saudável é para as crianças e mais chance elas têm de encontrar, então, esse ambiente rico de crescimento. Diversidade tanto em termos de possibilidade de aprendizagem, quanto em termos sociais, étnicos, enfim, de tudo. Experiências de vida fora, tudo mais. Se você pensar no Brasil, que a gente tem, né, uma sociedade tão diversa culturalmente, você tem uma série de especificidades que são regionais, mas ao mesmo tempo você tem uma cultura nacional, vamos dizer assim. Então você ter essa diversidade de saberes dentro dos conteúdos da escola, para mim é uma coisa que é primordial se pensar a qualidade da educação. Você traz a realidade de diversos alunos mais presentes para a escola. A identidade do aluno com a escola passa a ser maior. Os conteúdos aprendidos, ele vai conseguir ter uma associação muito maior à realidade dele, à aplicabilidade no dia a dia dele, e isso, para mim, traz um impacto muito grande na qualidade da educação. A gente já estudou a Frida Kahlo, a gente já viu um monte de quadro que desenhou ela, tentando fantasiar, pra gente poder fazer uma festa fantasia. E ela adorava a natureza. É o trimestre todo que a gente vai pesquisar. E aí ela colocava flores no cabelo e também a roupa dela era toda de flores.
Respeito às diferenças, incentivo ao diálogo e valorização da criatividade são algumas características que também podem transformar o ambiente escolar e garantir um ensino de qualidade. Para mim, uma escola de qualidade é aquela que consegue manter os seus alunos, suas crianças, adolescentes, que é o nosso caso aqui, bem no sentido assim, de vir feliz para a escola, gostar de vir para a escola, voltar para casa sentindo que teve um tempo bom na escola. Então, espaço onde elas podem se colocar, produzir, aprender, mas também se relacionar, ter espaço para brincar, para ser criativo, para colocar as suas próprias questões, poder dialogar com os professores, com os colegas, mas principalmente manter isso que é a alegria da infância e da primeira adolescência, que é o público que a gente tem aqui. Eu acho que a gente tem mais liberdade para fazer as coisas, não é aquela sempre a mesma coisa, são coisas variadas que a gente faz aqui. Tem vários pontos de vista, né, para a gente ver o que é uma escola de qualidade. Na minha opinião, é uma escola que valorize o diálogo, que valorize as diferenças, que dê significado para a criança daquilo que ela está fazendo, que saia da questão da decoreba, né, das coisas muito prontas. É uma escola que ajude os meninos a construir o conhecimento, porque o conhecimento ele não pode ser passado pronto. Ele não é uma fórmula que eu detenho como professora e vou passar para as minhas crianças, não é isso. Esse conhecimento é construído junto com eles e, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, eu também estou de outras formas, né? E eu acho que uma escola que valoriza a diversidade é fundamental, tanto para aquelas crianças que estão em um processo de inclusão, as crianças que têm as necessidades educacionais especiais, quanto para as outras. Na verdade, talvez seja até mais valioso para as outras. Eu acredito que a arte, ela talvez seja uma das linguagens mais libertadoras, né? Que a gente pode pensar em comunicação. E através da arte a gente consegue agregar as diferenças, né? E questões mais de minorias vêm sendo trabalhadas aqui na escola. Por exemplo, a gente trouxe uma heroína da história da arte para trabalhar nesse projeto, que é a Frida Kahlo. Os meninos estão fazendo leituras das obras dela, entendendo a importância da atuação nela pelo feminismo, pelas minorias, dos povos nativos do México. Então, dentro disso tudo, a gente vai construindo com as crianças uma perspectiva do outro, né, da alteridade, como que existem várias formas de se ver a vida, várias situações diferentes das nossas, e eles se mostram muito criativos, muito interessados. Então, quando a gente aposta neles sem receios de padrões, a gente vê muita coisa que nos surpreende. Isso é, com certeza, a meu ver, a qualidade, porque a gente não tem uma ideia pré-concebida do que vai vir, né? A gente busca, eu acredito que é importante pensar na qualidade como se a gente estivesse cultivando mesmo uma planta e ajudando que ela florescesse, né? Na sua maior potência. E eu acho que a qualidade está por esse caminho aí. O contato, a experiência do belo, a sensibilidade é parte da formação humana e dos processos educativos. Nesse sentido, a arte na escola é tão importante quanto português e matemática. Né, criançada? Sim! Dança! Outro parâmetro de avaliação da qualidade da educação, nós temos que pensar e levar em conta como é tratado esse profissional da educação. Um professor valorizado, um professor que tem tempo para o lazer, um professor que tem tempo para estudar, um professor que é realmente valorizado, esse sim faz uma educação de qualidade. Uma escola que quer realmente e que acredita e quer oferecer aos pais dos alunos uma educação de qualidade,
É uma escola que prima pela valorização dos professores e professoras, que oferecem um salário digno, que oferecem também tempo disponível para os professores, remunerado para que os professores preparem suas aulas, possam se encontrar e planejar, avaliar e rever as suas aulas, que é o trabalho extra-classe, que tenha estabilidade pelo menos durante o ano letivo e que possa discutir dentro da escola o que é realmente um projeto pedagógico adequado. Para mim, eu acho que uma coisa primordial é se pensar a questão dos docentes, dos professores. Uma valorização maior passa tanto por políticas de formação. A gente não tem no Brasil, de uma forma efetiva, uma política de formação continuada, de formação em serviço dos professores. E isso é uma coisa que tem um impacto muito grande na qualidade da educação. A própria valorização financeira passa e temos aí a lei do piso, que em muitos estados ainda não é implementada de uma maneira efetiva. E a própria qualidade em termos de estrutura, quantidade de alunos em sala de aula. Eu acho que a qualidade da educação passa muito pela discussão da valorização dos professores, da valorização do quadro docente da educação. Foi bom ou foi muito pequenininho? Foi ótimo! O povo do campo, mais uma vez, está se organizando e está vindo para as capitais, está vindo para a rua pedir que a sociedade se mobilize, que os movimentos sociais se mobilizem, que todos aqueles que foram beneficiados por esse projeto popular saiam às ruas e nos ajude a defender a democracia nesse país. Nós estamos vivendo um momento que a direita está dando um golpe no nosso país. E todos aqueles que nos últimos anos tiveram alguma conquista precisam se mobilizar para evitar que a gente tenha um retrocesso. O que está em jogo são os direitos sociais, são tudo aquilo que os trabalhadores foram conquistando com muita luta, com muito sacrifício na sua história. Então nós precisamos defender com toda a nossa força, com toda a nossa organização, a democracia nesse país. É hora de darmos as mãos todas as pessoas de boa vontade, da classe trabalhadora, do campesinato, das ocupações do campo, ocupações urbanas, povo que está desempregado. Temos que dar as mãos para, de fato, não deixar morrer a menina flor, que é a democracia brasileira, que está dando seus primeiros passos. Ainda é uma democracia formal, representativa, está muito longe de ser uma democracia real. Mas o que os golpistas querem é acabar com essa e implantar a ditadura do capital. Então a hora é da gente fortalecer em lutas coletivas, cada vez mais coletivas. É preciso que as pessoas tenham os olhos abertos para isso. Não é só um governo que está em jogo, é todo um processo democrático de construção de uma civilização. Não é? De construção de escolas, de construção de uma identidade nacional que revela que o povo brasileiro é um povo de luta. Então, desde 2013 para cá, com os reveses, com coisas boas que aconteceram, é fundamental que o povo esteja na rua. Então, a chegada dessa caminhada longa de 1.500 pessoas que saíram de Ouro Preto, num dia simbólico, dia 21 de abril, né? Nós temos que tomar cuidado com os silvérios dos reis aí, golpistas, né? Traidores da nação e que estão enganando a população, dizendo que não há um golpe, que é tudo constitucional. Isso é mentira, isso é uma balela para enganar as pessoas, para instituir no Brasil um governo extremamente impopular. Não é impopular porque as pessoas não gostam dele, é impopular porque vai atacar os direitos dos trabalhadores, vai atacar a educação, vai atacar a saúde. E nós, o povo na rua, não podemos permitir.